Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um encontro nosso, uma sala de leitura que se abre para juntos lermos e interpretarmos os textos. Hoje é o nosso dia de número 338 e nós vamos dar sequência às cartas pastorais. Começamos com a visão panorâmica das cartas, já ali antes de começarmos a primeira carta a Timóteo. Hoje nós teremos a segunda carta e amanhã Tito, concluindo assim então as cartas pastorais. Então a visão panorâmica já entreguei para vocês já sabem o que podem esperar dessas cartas. Então hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Vamos fazer nossa oração antes. Amado, bondoso, querido Deus e Pai, louvamos, bendizemos ao Senhor, teu santo nome, por tua infinita graça, bondade e misericórdia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no teu nome, para lermos os textos sagrados. Essa palavra que foi inspirada por ti, como inclusive nós vamos ler essa declaração de Paulo hoje, e que serve para correção, ensino, exortação, disciplina. Aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, para entendermos esses textos. Então fala o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela. Ok. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Timóteo, então, vem de uma família de crentes, vamos dizer assim. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Então, o apóstolo Paulo está lembrando aqui a Timóteo o seu chamado. Está lembrando Timóteo que ele desperte, que ele não fique, não ceda à preguiça, no trabalho. Trabalhe, desperte. A imposição de mãos faz menção à ordenança, quando ele foi separado, Timóteo foi separado para o ministério. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não segundo as nossas obras, segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, e na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onisíforo,
Onesíforo, desculpe. Tem um acento ali. Onesíforo. Talvez esteja errando aí a pronúncia. Porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, tu sabes muito bem. Então, nessa carta pastoral, e como eu já falei na visão panorâmica, né, ela está mais para uma carta pessoal ali, de amigo para amigo, do mestre para o seu aluno, né, para o seu discípulo. Paulo está falando de todos que o abandonaram, preso, sozinho, abandonado, a não ser Onesíforo, né, Onesíforo, que foi visitá-lo, que esteve com ele, que ministrou sobre ele, que ajudou ele, enfim, os outros abandonaram a Paulo e está aqui fortalecendo Timóteo a perseverar na sã doutrina. Capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Então, as coisas que você ouviu de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens, conte a homens, testemunhe a homens, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Ou seja, faça discípulos. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Então, no que diz respeito ao ministério, Paulo está aconselhando Timóteo o seguinte: não se embarace com os negócios desta vida. Paulo está chamando Timóteo para manter-se um vocacionado, não se dividir. Foque no ministério. Versículo 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado, se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo, não que ele receberia novas revelações, né? Considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Considere o que eu digo. Ou seja, avalie, estude, considere o que eu digo, que eu estou falando para você. E o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Então, a partir de uma consideração naquilo que ele já tinha ouvido, que Deus viria lhe dar entendimento. Aqui não está falando sobre novas revelações, não, mas apenas o entendimento daquilo que já estava revelado. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldades como um malfeitor, e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que, se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Esse versículo aqui, a gente tem que dar muita atenção para poder entender. Esses 3 versículos. Veja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma promessa. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. A palavra fiel está nos trazendo uma promessa de conforto. Qual a promessa de conforto? Que se morrermos, com ele também viveremos. Uma promessa maravilhosa. Uma palavra fiel que está garantindo.
Ele é fiel para dizer que se você morrer com ele, você vai viver com ele, viveremos eternamente. Uma promessa. Só que ao mesmo tempo que traz uma promessa, também nos leva a um desafio. Versículo 2, olha o desafio. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Então, a mesma palavra fiel nos faz a promessa de que viveremos eternamente, de que reinaremos com ele, porém, vamos passar por sofrimentos. Então, nos leva também a um desafio. E nos leva ao desafio de permanecermos até o fim. De permanecermos fiéis. Por quê? Se o negarmos, ele também nos negará. Então, a mesma palavra fiel nos traz uma promessa e nos leva a um desafio. A promessa de que viveremos eternamente, ressuscitaremos, reinaremos com Cristo. O desafio de passarmos por sofrimentos e perseverarmos até o fim. Porque se nós o negarmos, ele também nos negará. E essa negação aqui é o apostatar da fé que ele já vem tratando na carta, desde a primeira carta. Muitos apostatarão da fé. Apostatar é largar, abandonar, negar a fé. Não ter mais fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Então, aqueles que o negarem, ele também o negará. E o versículo 13 diz: se não crermos, ainda assim ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então aqui nós temos duas coisas: negação e incredulidade. Só que das duas coisas, a pior é a negação. Porque quem apostatou da fé e negou ao Senhor, ele o negará. Agora, a incredulidade, quando ele diz, se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Então veja, a incredulidade é algo que pode fazer parte da vida do cristão. Em algum momento nós passaremos por uma fase de incredulidade, de falta de fé. Como aquele homem que chegou até Jesus e disse: ajuda-me na minha falta de fé. Em alguns momentos, diante de alguns desafios, nós chegamos a fraquejar, não na fé salvífica de que Cristo é o Salvador da nossa alma, mas em alguns momentos a gente pode passar por aquela coisa, sabe, puxa, diante de um problema, de um desafio, assim como esse quadrinho aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, sabe quem é? Quem é esse carinha aí? Eu fiz questão de ter esse quadrinho para me lembrar, para nos lembrar que não foi a incredulidade que impediu pessoas de serem salvas, mas foi a negação. Foi a negação, que a salvação não é pelas nossas obras. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Nem todo o tempo a gente está com a nossa fé lá em cima, né? Mas ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Ele não prometeu. Então, eu aceitei Jesus, ele disse: eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu paguei pelos seus pecados. Ele prometeu, ele é fiel. Ainda que eu passe por algum momento de incredulidade, de fé em baixa, ele é fiel para cumprir o que prometeu. O que não pode acontecer é negação, é eu negá-lo, é eu apostatar da fé. É diferente. Vocês sabem quem é, né? Ninguém colocou aí nos comentários, mas é Tomé, né? Representa Tomé, que quis tocar na ferida de Jesus, né? Duvidando, né? Que ele tinha ressuscitado. Versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Claro que ele não está falando do Evangelho, né? Quando Paulo fala que era para ordenar
que eles não entrassem em contendas de palavras para que nada se aproveitam, são discussões que não levam a lugar nenhum, falatórios inúteis, profanos. Agora, no que diz respeito ao evangelho, não. A esse aí Paulo falou, defenda. Entra em contenda, em debate, defende. Defende o evangelho. Aí ele diz assim, estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Então, estude a palavra. A palavra não mata, não. Estudar a Bíblia não mata, não. Pelo contrário, estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Estude para que quando você trabalhar para Deus, você não passe vergonha, ensinando corretamente a palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Então, esses aí, Himeneu e Fileto, estavam pegando outra coisa, né? Dizendo que a ressurreição já passou, destruindo a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor por um coração puro. E evita as questões tolas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar. Mais uma vez, quero deixar claro que quando ele fala para evitar os falatórios, as contendas, era no que não no que diz respeito ao evangelho, tá? Ao servo do Senhor não convém contender sobre questões. Eu não vou entrar em debates seculares, né? Não convém. Não é a minha área, vamos dizer assim. Mas ser manso para com todos os homens, aptos para ensinar, paciente, instruindo com mansidão, os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Vamos para o capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. E nós estamos vivendo esses dias. Haverá homens que serão amantes de si mesmo, ou seja, amo a mim mesmo. Então, tudo é para mim mesmo, inclusive eu quero ouvir coisas que faça bem para mim mesmo, que massageie o meu ego. Enfim, vamos ver a continuação. Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Então, haverá pessoas, no geral, não só falsos mestres, mas também falsos crentes,
que são amantes de si mesmos, que pensam na própria vida. Tem até uma aparência de piedade, mas negam o poder dela. Afasta-te desses. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Esse levar cativo é levar a mente, é alienar. E nós temos muitas pessoas assim. Então, esses entram sorrateiramente nas casas. De forma sorrateira, eles vão entrando na vida das pessoas e levando mulheres tolas. Quem é o tolo? Falto de conhecimento. A gente já falou sobre isso lá em Provérbios. E são levadas cativas, ou seja, se tornam pessoas presas, alienadas a um ensino que é uma corrida de ratos, como eu já falei aqui para vocês uma vez. O que é a corrida de ratos? Aquela rodinha que tem uma isca e um ratinho ali correndo, e a rodinha fica rodando, o ratinho corre, a roda corre, o ratinho corre dentro dela tentando pegar e nunca sai do lugar. Por quê? A mente fica presa e elas sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo coisas, mas nunca coisas que levam ao conhecimento da verdade. Não se libertam, porque o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Mas esses conhecimentos sorrateiros, desses que têm a aparência de piedade, mas não são, prende a mente da pessoa. São pessoas alienadas, né? Então, pessoas que ficam presas, alienadas e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Então, Paulo está falando aqui sobre um grupo que é semelhante a Janes e Jambres. Quem são Janes e Jambres? Aqueles falsos religiosos, mais conhecidos como magos do tempo de Moisés, que quando Moisés foi até Faraó e realizava um sinal, eles realizavam um sinal semelhante. Moisés transforma o cajado em cobra, eles também transformam lá, através de ilusões, um cajado em cobra. Só que a cobra de Moisés come a cobra deles, né? Enfim, são pessoas semelhantes que resistem à verdade com a corrupção, cobrem a verdade com a corrupção, com o engano. É muito profundo isso, né? Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras. Vocês se lembram que Paulo falou da sua avó Lóide, da sua mãe? Então, desde criança, Timóteo ele vem aprendendo as escrituras. Então, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então veja, mais um versículo para jogar por terra aquele falso ensino que dizem a letra mata. Não é estudar a letra.
Paulo está dizendo aqui que as Santas Escrituras são capazes de fazer-te sábio para a salvação. Então, tudo que você aprendeu, permanece no que você aprendeu. Estude, ele já falou aqui, né? Estude para não passar vergonha, porque são as Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus, pela fé, né? Pela fé em Cristo. É Ele que salva, não é o seu conhecimento que vai te salvar. Mas o conhecimento pode te fazer sábio, te dar entendimento quanto à salvação. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, Paulo está dizendo que toda a Escritura foi dada a homens que escreveram pela inspiração de Deus. E é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Pregue a todo tempo, tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Reprove, é para reprovar, reprove. É para repreender, repreenda. É para exortar, exorte com longanimidade, paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão mestres para si mesmos. Mestres para si. Tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Essa expressão aqui, ó. Não quero ouvir, não quero ouvir. Não quero ouvir isso não. Haverá um tempo em que não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina fala, isso é errado. A pessoa, não, isso eu não quero ouvir. Não é assim, não, isso eu não quero ouvir. Mas vão amontoar para si mestres, amontoarão para si mesmo mestres. Então, eu vou escolher quem vai falar o que eu quero ouvir. E se desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas, às historinhas, aos contos. Não, esse eu gosto. Eu gosto desse. Esse aí quando fala. Porque você é o centro do coração de Deus. Isso mesmo. Aí vem o outro e fala, não, você é pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu não gosto desse aí, não. Esse aí... Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, em plena demonstração do teu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendido uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa. Paulo manda a carta falando, vem logo, Timóteo. Vem depressa, eu estou chegando ao fim já. Porque Demas me desamparou, amando o mundo presente, partiu para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Então, olha a situação de Paulo. Paulo falou, Timóteo, meu amigo, vem depressa, porque a coisa aqui está difícil. Demas me desamparou. Demas, que era o companheiro de Paulo, lembra? A gente já leu aqui. Amou mais as coisas do mundo. Preferiu as coisas do mundo do que ser vocacionado, do que seguir Timóteo. Paulo, desculpe, do que estar envolvido.
Não, eu quero viver a minha vida primeiro. Partiu. Crescente partiu para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Não está mais aqui comigo. Só Lucas está comigo. Então toma Marcos, traze-o contigo, porque ele é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. Que líder, né? Meu Deus do céu, que líder, que administração. Paulo, excelente. Aí olha só que interessante, versículo 13. A capa que deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Isso aqui me emociona. Paulo preso por causa do evangelho, organiza tudo. Demas o abandonou. Fulano eu mandei para a Galácia, o Tito foi para tal lugar, o outro foi para Éfeso. Bom, estou aqui, Lucas está aqui. Lucas está aqui, traz Marcos também. Timóteo faz o seguinte, traz a capa que eu deixei em Troade. Se fosse nos dias de hoje, traz minha blusa de frio, traz meu agasalho, traz meu terno. Estou precisando de roupa aqui. E traga também os livros, especialmente os pergaminhos. É muito profundo isso. Traga os livros. Quero ler. Especialmente os pergaminhos. Traz os pergaminhos aqui na prisão. Traz aí os rolos que tiver aí, os escritos. Eu quero ler. Meu Deus, o homem já está velhinho. O homem já está finalizando a carreira e queria se aprofundar nas escrituras, nas leituras. Traz os livros e os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo, fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. E fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Traz minha capa. Estou sem roupa. E vem antes do inverno, hein? Saúdam-te, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E amém. Bom, assim a gente conclui mais um livro. Vamos ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser.